conseguem ver. Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer a presença de todos. Dizer-vos que isto hoje é um dia muito emocionante. Estamos em vésperas de 25 de Abril. Conseguimos publicar a tempo o segundo livro do João Belmanta, que queríamos muito fazer para os 49 anos do 25 de Abril. Eu acabei de sair de Queluz na cerimónia de entrega do Prémio Camões ao Chico Buarque, portanto eu estou assim um bocadinho hoje está tudo muito, mas foi muito bonito. E o que é que eu queria dizer? Essencialmente em relação à tinta da China, nós temos talvez por geracional, temos um sentimento ainda muito forte em relação ao 25 de Abril. A nossa equipa, a maior parte dela, desce à avenida todos os anos. Há uma relação emocional muito forte. Grande parte dessa relação vem dos desenhos do João Belmanta, que na altura nós não sabíamos bem, mas era aquilo que revestia as paredes muitas vezes, e os autocolantes, os cartazes, as capas dos jornais. Portanto, eu queria, é mesmo com muito orgulho que a Tinta da China está a publicar a obra do Manta. Queria agradecer muito à Isabel, que tem sido incrível, tem sido uma parceira incrível, tudo nos deixa fazer as coisas todas, nomeadamente isto hoje. E depois temos o Pedro Piedade Marques, que tornou-se um grande estudioso da obra do Manta. Eu tudo o que vi nos últimos anos, foste tu estavas lá presente. Portanto... Sorte. Acho que é uma sorte. Para mim é uma sorte. E portanto, esta união, não é? Esta conjugação de esforços foi muito importante, até porque este livro é uma reedição, mas é uma reedição aumentada, tem tudo aquilo que o João Belmanta publicou na imprensa, e isso faz dela uma edição diferente. Portanto, eu queria agradecer muito o trabalho do Pedro Piedade Marques, e por fim, eu chateei o André Carrilho, porque eu acho que o André Carrilho, eu adoro o trabalho dele, e eu acho que ele é o grande herdeiro do Manta no cartoon político. Não percebo nada, não sou crítica, posso estar a dizer um grande disparate, mas é assim que eu sinto. E eu gosto de trabalhar assim, não é? De trabalhar com as nossas emoções e as nossas convicções. E resolvi desafiar o André Carrilho, que tem muita coisa para fazer. Sim, tem muita coisa para fazer, mas que me disse que sim, e portanto é mesmo com grande orgulho que festejamos o 25 de Abril este ano aqui. Nós vamos ver algumas imagens das quais eles vão falar, depois no fim vamos projetar um filme que tem que ser noutra sala por causa da luz. Vamos ter cravos, vinho e música. Acho que é uma boa forma de começarmos a festejar o 25 de Abril. Muito obrigada a todos. Vou passar a palavra ao André. Olá. Se desculpem, mas eu tive que escrever alguma coisa e vou ter que ler. Quando a Bárbara Bulhosa, força motriz que está aqui ao meu lado, do nome da Tinta da China, me convidou para aqui falar um pouco da minha relação com o trabalho de João Belmanta, respondi como o costumeiro, tem mesmo de ser, seguido do habitual, porque eu, e do indispensável não faço ideia do que dizer. Por respeito à Bárbara, ainda tive necessidade de me justificar com há pessoas teoricamente muito mais qualificadas do que eu para falar sobre isso. A Bárbara ficou naturalmente baralhada. Ela sabe que sou um ferrenho entusiasta do trabalho do Mestre Manta, M&M para os fãs mais conhecedores. Quem me conhece sabe o papel fundamental que a sua obra teve na minha vida, carreira, percurso artístico, apesar de não ter conhecido pessoalmente. Um papel que é mesmo suspeito para grande parte dos artistas gráficos portugueses do pós-25 de Abril. Prestes a desligar o telefone, ouvi a Bárbara dizer algo en passant que me fez arrebitar a orelha, parando o dedinho a milímetros do ecrã tátil. Sabes, é que a família dele acha que a sua obra está um pouco esquecida e estamos a... Não sei se acabei de ouvir a frase. Esquecida?
O próprio termo só podia ser uma hábil tática de editora para me fazer reorientar as minhas entranhas a um ponto de obediência. Esquecida? Repeti. Escrevi este texto depois de ter andado com o meu filho este fim de semana passado, de 5 anos, na Feira da Lada, à cata de BDs. E lembro-me com orgulho que ao ver um exemplar emoldurado do cartaz MFA Povo, Povo MFA, no chão, encostado a uma banca de alfarrabista, o meu filho tenha reconhecido a imagem com alegria. É que ela está pendurada em um lugar de destaque na nossa casa de família. Esquecida? A obra de João Belmanta não está esquecida. Se depender de mim e dos meus amigos e colegas de profissão, alguns aqui presentes, somos representantes de gerações que foram profundamente marcadas pelo seu trabalho. Cresci num país pós-revolucionário que era uma porcaria. O país era uma porcaria, nós éramos uma porcaria, o fado era um anacronismo, a academia e as artes eram retrógradas. Não porque nada disto fosse verdade, enfim, talvez fosse em parte, mas porque as portas do dia inteiro e limpo que se tinham aberto nos dias confrontando com o mundo lá fora, para o qual nos sentíamos impreparados. A luz sem filtros do sol por vezes revela detalhes que não queremos ver. Aliás, nem de propósito, o mestre Manta fez um desenho sobre isso, em que o Zé Povinho conhece figuras da cultura mundial, apertando a mão a Einstein, dizendo: muito prazer em conhecer Vossa Excelência. O fato era que talvez nos faltasse muito, mas não éramos uma porcaria, estávamos apenas convencidos disso depois de quase 50 anos de clausura. Como contrapor uma voz portuguesa e contemporânea aos monumentos gráficos da BD franco-belga, do cartoon e caricatura americanos, britânicos e franceses, desenvolvidos em liberdade com décadas de avanço? Que caminho nos seria possível, como pequenos portugueses, reduzidos à nossa estatura à beira-mar encurralada, a mente e a mão atrofiadas pela falta de uso? A resposta estava à nossa frente, pela mão daquele que fez a crónica visual da abertura de um país e de um povo, desenhando em jornais, livros e cartazes. A sua arte estava à mão e à vista de todos e tinha uma função social, de intervenção. De uma maneira muito concreta e ao mesmo tempo metafórica, João Abel Manta atirou-nos impiedosamente para a contemporaneidade, fazendo a ponte entre a nossa herança rica, se bem que essa assim esquecida, de artes gráficas, para um mundo moderno de liberdade. Se Rafael Bordal Pinheiro nos explicou Portugal e Stuart Carvalhais nos desenhou os portugueses, Abel Manta apresentou Portugal de cara lavada ao mundo, mesmo com as velhas imperfeições mais à vista, aproveitando uma época charneira da nossa história para cimentar novas iconografias, deixando pistas para o caminho a seguir no futuro, pistas que eu e os meus colegas continuamos hoje a seguir. João Abel Manta foi o que todo artista digno desse nome sonha ser, ao mesmo tempo produto e motor do seu tempo. As qualidades do seu trabalho estão à vista, mas para que não haja mais possibilidade de dúvidas, posso enunciar as que me são mais gritantes. O virtuosismo de desenho avassalador, cujo testemunho definitivo é o facto de a sua habilidade técnica por vezes ser posta em segundo plano pelo próprio, de modo a proteger a eficácia gráfica da obra, ou seja, desenha tão bem que sabe quando não o deve fazer, simplificando, estilizando e reduzindo ao fundamental. O talento de designer gráfico, que a par de um conhecimento aprofundado da história da arte, lhe permite tratar a composição de desenho e de página, incluindo o uso de texto, com rara desenvoltura e rigor. A multidisciplinaridade, tanto no que toca a técnicas de desenho, como de estéticas, cartoon, caricatura, retrato, paisagem, e claro, áreas artísticas, arquitetura, gravura, cenografia, arte pública, mural, pintura, design, cartoon, ilustração, o que vocês quiserem pensar, sempre mantendo uma voz coerente e própria. A solidez conceptual, baseada numa robusta cultura literária, servindo sem concessões a defesa inabalável das liberdades, direitos e deveres de um povo autodeterminado e a denúncia dos que estão contra ele. E a incrível capacidade para a caricatura, tanto fisionómica como psicológica, transmitir-nos a essência de cada personalidade com uma elegância sem rodeios. Por tudo isto e por muito mais, João Abel Manta é para mim o maior artista gráfico do seu tempo. Não o maior artista gráfico português, é o maior ponto. E não digo dos nossos tempos, porque hoje o fluxo de interpretação do passado e do presente se complexificou e ainda sentimos a necessidade de estar aqui a defender uma herança que devia ser indiscutível e flagrante. Devíamos ter aprendido mais com ele, mas o que aprendemos já serviu para alguma coisa. O caminho que as gerações de ilustradores, cartistas e designers seguintes percorreram foi definido pelo seu exemplo. Aos 19 anos, quando conheci o seu trabalho, ou melhor, quando percebi que o seu trabalho fazia parte de mim e não me tinha dado conta, e agora confrontado com a genialidade do seu conjunto, senti-me ancorado em algo maior do que eu. Afinal, ser português também era isto. Era ser herdeiro de Abel Manta e de Carlos Paredes, Amália, Camões, Pessoa, Amadeu e Almada. Sem complexos e nem desculpas. Como cartunistas, o ombro de Abel Manta lá estava para podermos subir e tentar ver mais longe, ou pelo menos partilhar da vista. Ao ver as imagens do mestre Manta, tive a certeza que ao procurar mercados internacionais para o nosso trabalho, finalmente aproveitando a abertura ao mundo, a nossa navegação seria segura se o tivéssemos como guia. De Nova Iorque a Macau, de Londres a Zurique, sempre me assumi e me aceitaram como português, sabendo que se houvesse alguma dúvida na legitimidade de me apresentar como artista em pé de igualdade com os outros, podia sempre tirar do bolso um livro de Abel Manta e clarificar a minha ilustre genealogia.
Apenas um ponto nos afastava a todos do mestre que eu mencionei à Bárbara nessa primeira conversa. Tínhamos todos, eu e os meus colegas fãs dos seus cartoons, a impressão que o próprio Abel Manta tinha voltado as costas à sua obra impressa, quando a deixou pela pintura e a procura de outros interesses, eventualmente menorizando-a face a outras artes mais nobres. E isso soava-nos a todos como um sacrilégio, por sermos tão protetores do seu legado, criando-nos um conflito interno insanável, o de cantar os louvores de uma obra à revelia do seu criador, colocando-nos, a nós e a ele, em campos opostos. A Bárbara garantiu-me que a nossa impressão estava errada. E intrigado fui à procura da fonte dessa desinformação. Julgo tê-la encontrado na primeira antologia da sua obra que adquiriu, o catálogo de exposição João Abel Manta, obra gráfica, editado pela Câmara Municipal de Lisboa em 1992. Os vários testemunhos desse livro reiteram aqui e ali a vontade do mestre em não ser reduzido a mero cartunista, atividade que já não praticava à altura, sendo que, subentende-se nas suas poucas palavras registradas sobre o assunto, procurava ser visto como mais do que isso, eventualmente um artista multidisciplinar alicerçado nas artes plásticas. Nada contra. Mas peço alguma paciência ao mestre. Não deixa de ser um drama que poucos nós temos e poucos nós compreenderão, o de produzir com tanta qualidade em várias áreas criativas, ao ponto de não queremos ser definidos pela que nos vem com mais facilidade. E julgo que perceber a reserva de Abel Manta em relação à relevância do cartoon na sua frase, dita a Osvaldo de Sousa e que volto a citar: a caricatura é extremamente eficaz para destruir qualquer coisa, mas é difícil fazer que ela contribua positivamente para construir outra. E é aqui que o discípulo tem discordado do mestre. Ou melhor, não sou eu que discordo. Como cartunista de profissão, como profissional da dúvida, ao fim de alguns anos o fastio naturalmente instala-se. Já fiz as contas e estimo que ao fim de 10 anos como cartunista conseguiria ter cartoons para publicar nos 5 anos seguintes, sem desenhar mais um traço. Porque parece que coletivamente nunca aprendemos nada com o curso da história, nada se resolve, nada de mal se erradica completamente e nada de bom se constrói de maneira duradoura. A partir do momento em que julgamos perceber uma realidade e pensamos que estabelecemos um caminho possível de revolução, usando a denúncia como primeira ferramenta, o tempo martela-nos a impressão que ninguém afinal estava a prestar atenção. Ficamos cansados. Eu estou cansado, confesso. E não tive, como mestre Manta, de fazer a crónica de uma revolução que definiu um país, um povo e um tempo em direto. Fiz umas caricaturas de Cavaco, Terres e Marcelo e já só quero ilustrar livros de poesia de contos infantis. E, no entanto, nos anos 60 a obra de João Abel Manta, escolhida como alvo de censura fascista, foi um cartoon sobre o Festival da Canção. Estará aqui projetado. Nos nossos dias, os alvos escolhidos pelos fundamentalismos de várias denominações são os livros e os cartoons. O governo de Cavaco Silva censurou um livro de Saramago e ficou escandalizado com um cartoon de António que colocava um preservativo no nariz do Papa e com uma rubrica do Hermano José a gozar com Dom Afonso Henriques. As vacas sagradas sobreviveram a abril. Já neste século, Salman Rushdie e a redação do Charlie Hebdo foram atacados violentamente pelas mesmas forças transversais de extremismo e ódio que deixam aparentemente incólume a Bienal de Veneza. Não é ali, no seio da arte nobre, que se combate. A edição internacional do New York Times eliminou totalmente o espaço de cartoon por causa de um desenho de António, publicado sem a sua autorização, falsamente acusado de antissemitismo pelos setores extremistas do governo israelita, mas convida Marine Le Pen a escrever artigos de opinião. O combate ao trumpismo nos Estados Unidos faz-se em capas de revistas e jornais, ilustradas por cartunistas, ilustradores e artistas gráficos e conceptuais. É certo que são imagens partilhadas e promovidas por algoritmos escritos por alguns dos que financiam as campanhas de Trump, mas mesmo assim são apropriadas por todas as vozes que se levantam em favor do que nos une e não do que nos separa. São armas de um combate justo. Entretanto, o mundo da arte mais nobre concentra-se no último leilão especulativo ou, cá no Burgo, acumula-se nas garagens dos João Berardos deste mundo ou procura um novo patrocínio da EDP. Nada contra. Todos temos de ganhar a vida, e eu também. Se formos ver quem são os donos dos jornais de todo o mundo, vemos que fazemos todos, sem exceção, parte da mesma dança. Pessoalmente, não sei se a resposta certa é para usar o lápis, mas compreendo que eu faça ou o aplique noutras atividades. Nada contra, mas o facto é este. O cartoon é um dos canários da mina, dos primeiros a ser atacado pelas forças que Abril julgava ter derrotado quando querem voltar ao poder. E isso mostra que a sátira é indispensável, mesmo quando a luta parece já não ter propósito. Pode não ser tijolo de construção, mas faz parte dos alicerces, sem os quais o edifício desabafa, e é por isso que é atacada. Uma atividade que não nos torna milionários, não ganha honrarias nem medalhas, mas testemunha em liberdade. Se, como defende Mestre Manta, o cartoon é mais eficaz a destruir que a construir, pode ser que assim seja, então é como uma tesoura de poda, cortando periodicamente ramos para que a árvore, mesmo a de abril, possa continuar a crescer um pouco mais saudável. Não sou eu que o digo, eu não sabia. São aqueles que atacam cartoons e humoristas em nome de ideologias que o comprovam com as suas ações. Os cartoons de João Abel Manta fazem as mais variadas pontes. Fazem a ponte entre o estilo anárquico das animações do Mr. Magoo e os caprichos do Goya, entre o popular e o erudito.
fazem com que eu e o meu filho consigamos olhar para o mesmo desenho com um sorriso, porque cada traço grosso contém em si mesmo vários graus de leitura que tornam os desenhos universais. Os cartoons da Abel Manta são literatura desenhada e, como toda a boa literatura, servem de espelho em que nos reconhecemos enquanto humanos, cidadãos e portugueses. Fazem a ponte entre a ditadura e a democracia e deixam-nos à beira de uma porta aberta com a responsabilidade assustadora de prosseguir pelo nosso próprio pé. E fazem a ponte mais valiosa de todas, que só a grande arte consegue fazer, que é a ponte entre o nosso passado e o nosso presente, sendo a materialização indispensável da nossa memória. E sem memória é impossível saber quem somos. Esquecer João Abel Manta, só se usando as palavras de José Mário Branco, nos esquecermos de tudo o que andamos para aqui chegar. Isto vai ser publicado no site da Tinta da China. Já avisar. Estão a ouvir? Ok. Sim, eu estava a pensar aqui quando o André, que de facto o André Carrinho tem, se calhar, eu não sei se o João Abel Manta quis ter essa, ele foi para Londres em 76, podia ter procurado mostrar os desenhos, mas ele acho que nessa altura já não queria, já estava a cansar-se do cartoon e foi lá essencialmente trabalhar nas caricaturas portuguesas dos anos 70. Mas é óbvio que o André Carrinho tem a carreira que talvez o Manta tivesse sonhado, não sei, mas a partir do momento eu creio que ele já não a quis. Sobretudo quando morreu o pai, em 82, ele de facto virou as costas. Eu continuo a achar que é um virar de costas quase incrível. Eu não conheço nenhum caso de um autor tão famoso por uma determinada atividade. Ele era muito famoso por outras atividades. Um dos melhores ilustradores, se calhar o melhor ilustrador nos anos 60 e 70, foi um excelente desenhador de figurinos, de cenários de teatro nos anos 70, fez muita coisa. Mas o cartunismo, o desenho político, de cariz mais ou menos político, para jornais generalistas, que é o que está aqui, ou seja, não estão aqui os desenhos para o Almanac, não estão aqui os desenhos para o Jornal de Letras e Artes, não estão os desenhos para a Gazeta Musical Todas as Artes, estão desenhos para jornais que saíam todos os dias para a banca e que eram usados ali umas horas para embrulhar sardinhas ou batatas ou castanhas. E isso criou um grande, aliás, coisa que foi contada, uma informação muito importante que Isabel Manta me contou, se criou entre o João Abel Manta e o pai uma tensão complicada, não é? E terá sido talvez uma das razões porque quando o pai dele, o mestre Abel Manta, morre, ele diz que o cartoon acabou. Aliás, o José Carlos Vasconcelos tem aí, a quem aliás agradeço, eu não sei se ele chegou a ouvir ou não, talvez não, estou um pouco longe, mas agradeço muito a conversa que ele teve com ele, porque confirmou uma das coisas que eu suspeitava, que é o facto, nem toda a gente podia fazer isso, aliás, no segmento que está aí retirado do filme 92, o Sá Nogueira fala disso, e o próprio João Abel Manta mencionou isso. Alguns dos maiores cartunistas portugueses, o Stuart, eles viviam de uma forma quase miserável. Precisavam urgentemente do dinheiro que ganhavam por um traço publicado. O João Abel Manta, por várias razões, as quais uma bastante carreira também de arquiteto, não precisava. Mas não foi por isso que ele não aceitou um tostão de nenhum dos jornais com os quais colaborou. Ele fê-lo, creio eu, e o José Carlos Vasconcelos chegou a dizer que se zangava com ele. Dizia, opá, você trabalha imenso para isto. Deixe-nos ao menos pagar aquele. Dá-lhe um cheque para casa, qualquer coisa. E ele nunca quis, e isso garantia-lhe uma independência que faltava aos outros. Ou seja, ele funcionava como um autor de... O José Carlos diz isso, ele era o autor do editorial do jornal. Quando no Diário de Notícias, foi a época de mais fama dele, quantitativa, talvez não qualitativamente, ele faz bastantes desenhos no Diário de Notícias, mas quantitativamente ele chegou a milhões de pessoas. Mas ele garantia essa independência. É isto que está aqui,
era uma ideia antiga, minha, que já tinha falado com a Isabel Manta, ou seja, eu acho que está aqui, sinceramente, eu admiro muito o resto do trabalho do João Abel Manta, mas aqui está são as provas de uma relação muito intensa de alguém com o país. Alguém que talvez não amasse o país 100%, alguém que era muito impaciente connosco, alguém que estava continuamente a pensar, mas porque isto não melhora, porque isto não vai para ali, ou seja, é uma década de um trabalho que eu creio, independentemente da grande qualidade que muita gente veio depois, aliás, começa já com o António, que é quem substitui o Manta no jornal, começa no Vasco. O Vasco é, durante alguns anos, e depois tornou-se com o António, os maiores cartunistas portugueses, o Vasco herda, de certa forma, no Sempre Fixe. Eu creio que o Sempre Fixe terá pedido ao Manta para ser o cartunista, ele recusou porque queria ir para o Diário de Notícias, e é o Vasco que o vai substituir. Apesar da qualidade dessa gente que veio depois, eu acho que o trabalho dele continua a ser absolutamente bom. O que se fez aqui foi tentar apresentar ao leitor algo que a primeira edição não tinha. A primeira edição apareceu em dezembro de 75, depois do 25 de novembro. Creio que terá sido uma edição que o próprio João Abel Manta não terá querido fazer. Acho que foi o José Carlos Vasconcelos, e muito bem, que o forçou a fazer. O trabalho que existe, que não esteja num livro, um crime, tem de avançar. Mas, se vocês virem a primeira edição, não há legendas. Uma das razões poderá ser talvez a pressa com que foi feito, outra das razões será talvez a frescura com que os desenhos estavam ainda na memória de muita gente, mesmo os de 69. A carreira dele, de cartunista, começa no verão de 69 e termina, de certa forma, em 79. O desenho que aqui está é um desenho, o último, 92, é um pedido para o último número do jornal 92, mas vocês veem que mesmo com 13 anos de diferença em relação ao último desenho da carreira consecutiva de cartunista, tem uma qualidade espantosa. Ele não tinha perdido a mão, não tinha perdido o olho, pura e simplesmente é que não queria fazer mais estes cartuns. Inclui desenhos anteriores a 75 que não estavam em poucos, mas que não estavam nessa edição, e sobretudo inclui, e aí eu não sei porque é que não terá aparecido na primeira edição, alguns, não será muito difícil perceber porquê, como é que aquele desenho em que o Zé Povinho está com a mão no ombro de um homossexual e diz, a liberdade é para todos, o que para mim é um dos desenhos mais incrivelmente revolucionários. Num país que era machista, homofóbico, reacionário, como é que um tipo de maio de 74 vai publicar aquilo? E o Diário de Lisboa teve a coragem de fazer. Esse desenho não está no... Há um, sobretudo, e eu vou mostrá-lo aqui, é um desenho muito curioso sobre a arte. Tem muito a ver com o trabalho dele revolucionário, como gráfico para o MFA, porque ele é o artista dos que o MFA conseguiu arregimentar, digamos assim, atrair para a produção de imagens revolucionárias. Ele foi o artista que mais imagens produziu e as que mais ficaram, ou seja, o cartaz para o MFA é uma imagem quase leve, icónica, identitária da produção. E há um desenho muito curioso em que ele faz um apelo aos artistas para, naquele momento, acabarem com as obras-primas da galeria e fazerem imagens próprias. Parece hoje uma coisa muito infantil, quase inconsciente, mas está no centro, no coração da atividade dele como gráfico revolucionário. E aliás, não é por acaso, eu cito, é o Ernst Volland que escreve na edição alemã dos cartoons, é um texto pequenino, mas tem uma parte absolutamente central acerca do primeiro, talvez, exato, se o Pedro puder, este famoso desenho, que pode ser também uma espécie de homenagem ao Francisco Valença, do Sempre Fixe dos anos 30, que era um desenhador muito hábil a manipular a iconografia relacionada com a censura. Pode ser uma homenagem, eu nunca ouvi dizer, mas os desenhos são algo semelhantes. O Ernst Volland, a propósito das influências
do João Abelmanta, que ele apresenta aqui. Ou seja, os desenhadores com quem ele se identificava, que faziam caricatura, neste caso não cartoon, é um termo com o qual ele tem uma relação um pouco complicada, mas o Voland dizia uma coisa: tudo bem, nós podemos falar do João Abelmanta como influenciado, por John Hartfield, sem dúvida, o Jorge Gross, o Goya, etc. Mas uma coisa ele tem que todos eles não tiveram. Ele foi um tipo que passou de um trabalho em ditadura, em que era o melhor, e prolongou em revolução. E estava na ponta, na crista da onda, nas duas situações. Isso é raríssimo. Em quase todas as revoluções, os artistas que aparecem, que se tornam famosos, são artistas novos. Podiam estar a trabalhar, por exemplo, em Cuba, muitos dos artistas que fizeram parte da gráfica cubana revolucionária trabalhavam em agências de publicidade, mas não eram famosos. O Mayakovsky, quem é que se lembra do Mayakovsky? Quem é que publicava, quem é que falava dele antes de 1915? O Manta estava na crista, já era revolucionário antes da Revolução. Este é um desenho muito curioso que está, que é o desenho em que ele, eu não digo que ele confronta a censura, mas é um desenho em que ele nos dá a nós o sinal de que a censura já lá estava a apertá-lo. Isto é de setembro de 69. É claro, sabemos hoje, o livro inclui esses desenhos, havia muitos desenhos proibidos. Tenho dúvida se haveria outros desenhos que ele terá enviado para o jornal e o jornal terá recusado. Poderão estar em casa e a ser descobertos ali pela Mariana Mantes. Não sei, vamos ver, isso seria espantoso. Ou seja, ele, nesta altura, já tinha esse peso da censura, mas começava a aprender a contornar a censura. E vai fazê-lo. Podes talvez passar para o design. Este é um dos excelentes exemplos de como ele consegue contornar a censura. Isto é um desenho que aparece em 1969. É quase um exemplo de horror vacui, ou seja, o desenho está demasiado cheio. Eu acho que uma das razões era para iludir, para confundir o censor. O desenho chama-se Avery Brundage, é sobre o presidente do Comitê Olímpico Internacional, um americano, que tinha praticamente retirado da prática desportiva. Os dois, já vocês devem conhecer a fotografia, os velocistas de 200 metros, o primeiro e o terceiro, que levantaram o punho com a luva negra. Havia um australiano que teve um de grandes problemas depois na Austrália, porque esteve com eles, ajudou-os. Aliás, eles depois ajudaram, pagaram-lhe o funeral quando ele morreu. É uma história. Ou seja, fotografia, aliás, que a imprensa portuguesa não tinha podido, por uma razão muito simples: estávamos em guerra colonial. Mas o Manta, por uma razão espantosa, ou seja, consegue representar dois homens afro-americanos, dois homens negros, exibindo um símbolo de resistência não pacífica em plena guerra colonial. Consegue fazê-lo, aliás, com recurso, por exemplo, isto faz-me lembrar, eu digo isso, é uma leitura minha, os cartazes de Víctor Moscoso, da Escola Psicadélica de São Francisco. Ele conhecia, obviamente, isso. Eu encontrei em casa dele, por exemplo, aquele desenho do Vietnã, é baseado em fotografias publicadas na Ramparts, que era uma revista também do Brown, e consegue que este desenho seja publicado em plena guerra colonial. Agora, podemos. Este é um dos proibidos, é um dos desenhos mais extraordinários dele, é uma homenagem à história da caricatura portuguesa. Reparem que os significados estão escritos junto ao significante, tal como se fazia no século XIX. É um ataque à censura, mas e esse é o valor do desenho. Ele dilo num filme de 92, eu acho que a parte que eu selecionei, ele aparece a dizer isso. Ele sabia, obviamente, que desenhos destes iam ser proibidos. Não havia nenhuma hipótese da censura deixar passar um desenho destes. O que ele fazia era, apresentava ao jornal, mas o desenho ficava feito. Ficava dado uma opinião dele sobre aquele momento. E o momento que ele descreve aqui é o momento em que a imprensa portuguesa de referência se apercebe que a censura não vai acabar. A censura com Marcelo Caetano não vai acabar. Já ela regressa e pergunta: então tem-se divertido, meninos? E cada jornal está caracterizado conforme a relação desse jornal com o poder e com a censura. Reparem que os jornais que riem são os Diário de Notícias, que é um jornal praticamente oficioso
do regime, o Diário da Manhã, a Voz, os jornais mais religiosos, e os miúdos centrais, cara muito zangada, sobretudo esta miúda que é capital, muito moda, vestida como uma rapariga de Londres, ou seja, todos estes detalhes são absolutamente preciosos. Sobretudo, importante, é o que vocês veem em cima e no quadro, são os rabiscos, que é um detalhe de estilo que ele vai usar vezes e vezes sem conta de um modo único. Ou seja, como se fossem outras pessoas a rabiscar, é como se ele fosse um ator a assumir as personalidades de quem vai, incluindo erros ortográficos. Quando as visitas guiadas da escola, os miúdos ficam muito bem, mas ele não sabia escrever, mas ele era racista, ele era... Não, pá, isto são os miúdos da escola. Incluindo, claro, uma caricatura do Marcelo Caetano, o novo diretor. Isto foi um dos desenhos proibidos mais notáveis, de que há o original aí. Podes pensar. Este é outro dos exemplos dos desenhos proibidos em que ele aproveita uma ideia. Esta ideia é explorada em 54 pelo Saul Steinberg, um dos desenhadores que ele tinha apresentado naquele primeiro desenho que viram como exemplo. Era um grande desenhador da New York. É um desenho em que se vê a vida de um homem e a vida de uma mulher típicos americanos apresentados num pódio desportivo. Ele pega nessa ideia, que era uma ideia curiosa. Aliás, a ideia até era que a mulher tinha que passar por muito mais do que o homem passava do Pico para a Reforma na Flórida, não é? Mas ele pega nessa ideia e melhora. Isto é a vida de um alto funcionário, ministro do Estado Novo. O momento em que nasce, até o momento em que a estátua dele está corroída pelas fezes dos pombos. Isto é um desenho extraordinário. E é mais um dos desenhos que ele sabia que não podiam ser publicados. É um desenho magnífico. E lá está, mais uma vez, a capacidade que ele tinha de pegar em referências apanhadas de um modo diverso, juntá-las, cortá-las, adaptá-las ao seu próprio estilo. Acho que podemos pensar. Este é um dos exemplos. Há aqui um proibido, é o da televisão. É um dos exemplos de alguns desenhos dele que me parecem não ganhar 1 grama de pó por mais tempo que passa. Este desenho tem sido feito hoje de manhã e publicado hoje num jornal que estava absolutamente correto. Sobre as obsessões portuguesas, a obsessão do futebol, a obsessão do álcool, na altura ainda um grande estigma, a obsessão do automóvel e a obsessão já da televisão rodeada de carneiros. Isto feito para o Diário de Lisboa. Reparem no jogo das nuvens, o jogo do espaço negativo, usando o espaço ou branco ou preto. São desenhos extraordinários em que a censura também decidiu cortar. Foi esta televisão. Talvez por causa de receio de referência à RTP, enfim. Foi o desenho que não foi publicado. Podes. E claro, viram atrás também já, sobretudo, a ligação com a colagem. Desenho era para o desenho, o cartoon completo implicava sempre uma colagem, uma aplicação do desenho às vezes mínima, ou um desenho, uma gravura oitocentista, tirada do livro, ou uma fotografia. Aqui é outra dos exemplos de como ele consegue iludir, e este para mim é inexplicável, como é que a censura não viu, em 1970, aquela criatura que vem lá em cima, muito pequenina. Isto era uma série chamada Brincadeiras na Areia, qualquer coisa, construções na areia, ou seja, políticos desenhados como crianças a fazerem castelos na areia, na praia, mas aquele político é o Marcelo Caetano. Criança, Marcelo Caetano, que está a fazer um castelo de areia com a forma da Torre de Belém. Só que reparem que ele já tem água praticamente pelo queixo ou pelo nariz e está do lado errado, ele está do lado do mar. O castelo está quase... Isto é um desenho que anuncia 4 anos antes do fim do regime. Ou seja, o regime estava praticamente parado, obcecado pelos símbolos da grandeza histórica, como tinha estado o regime do anterior, Salazar. E não tinha grande... Este desenho começou. Reparem que o desenho central é um desenho sobre a ditadura grega, o que também é espantoso, que os gregos libertaram-se da ditadura deles em 74 também por nós. Tinha uma ditadura brutal, que deu, aliás, os filmes famosos do Costa Gabras, eram
ditadura, ditadura mesmo. E ele faz um desenho sobre a ditadura grega. Vamos passar. Este é um exemplo de como conseguia passar, como um desenho destes conseguia passar. Isto é de 1971, na edição dos 50 anos do Diário de Lisboa. Como é que este desenho, lembrem-se, o Salazar era uma espécie de santo do regime, morreu em 1970, mas era tratado pelo regime como uma espécie de santo. Ou seja, foi por isso que o José Cardoso Pires, um ano depois, teve tantos problemas ou melhor, teria tido mais problemas ainda se um deputado da ala direita não tivesse mencionado o nome na Assembleia Nacional e dando uma publicidade incrível ao livro. Toda a gente passou a comprar o dicionário excelentíssimo. Este desenho conseguiu ser publicado nesse suplemento, um desenho dedicado ao António Ferro, como veem, Salazar está atrás do António Ferro como uma espécie de construção escultural gigantesca, como se o próprio ditador não passasse de uma obra de propaganda do dirigente da propaganda do Estado Novo. Isto passou por quê? Passou porque esta era a página ímpar, na página par estava um texto da Fernanda de Castro, foi no Diário de Lisboa, intitulado "Foi no Diário de Lisboa que eu conheci o meu marido". O marido era o António Ferro. Nenhum censor ia poder cortar este desenho. Isso é uma coisa que o Vítor Silva Tavares me contou quando eu falei com ele a propósito do Ribatel, mas sobretudo das coisas, da atividade dele no Diário de Lisboa. Um dos truques que ele tinha apanhado no etc. do Jornal do Fundão, um dos truques de iludir a censura era convidar alguém próximo do regime para escrever um texto, pô-lo na primeira página e pôr os piores textos possíveis na página 2, 3 e 4. Quando o censor chamasse, dizia-se: ó capitão, caramba, temos o texto já programado, já está paginado na página 1, do doutor, do professor, etc, etc, etc. E o censor tinha medo. Dava um passo atrás. O Vítor Silva Tavares, não é por acaso, trabalhava no Diário de Lisboa, os textos dele acompanham este suplemento e eu tenho a impressão, certamente, que ele esteve por trás deste outro dos desenhos que aqui estão não podia deixar de ser a bandeira. Eu pessoalmente não, eu acho graficamente a bandeira portuguesa era uma bandeira que se calhar precisava de algum redesenho. Esta, para mim, é a melhor proposta de redesenho da bandeira. Não sei porque foi confundida com uma cantora, aliás, ele conta isso também. Isto é um cantor, podia ser o Calvário e o outro. Era um ataque ao uso da bandeira pelos representantes portugueses no Festival da Canção da Eurovisão. Ele dizia: mas que raio, estes tipos não estão a representar ninguém. Estão a representar quando muito é FTP, não é? E mesmo assim a representar o júri que decidiu votar. Era uma defesa da bandeira, de certo modo, e da cultura portuguesa. À boa maneira ou seja, um jornal que era o órgão oficial do Partido Único, ex-União Nacional, depois a Ação Nacional Popular, o Época, ex-Diário da Manhã, um daqueles jornais que vocês viram ali desenhados como crianças maléficas, publica um editorial sem mencionar nomes, apenas um atentado à bandeira. Ou seja, aquilo era tido, na medida em que era um jornal oficial do Partido Único, era tido como um pedido de processo do Estado Foi exatamente o que aconteceu poucos dias depois. O comentário mais espantoso é do Artur Portela, uma funda que não pôde ser publicada em jornal, e o livro que tem futebol também foi proibido. O Artur Portela dizia: mas que bem, ou seja, temos um membro da propaganda do Estado Novo a defender a bandeira da República que o Estado Novo abateu em 1926. Ou seja, era um ato absolutamente ridículo. Foi um caso sério, ele teve que pagar para não ser preso e pagar pela pistola máxima. Sentou-se como réu o diretor, o Carlos Ramos, do Diário de Lisboa, e, segundo me disse o José Carlos Vasconcelos, é aqui que ele conhece o José Carlos Vasconcelos. O José Carlos Vasconcelos é o advogado
dele com o Abranches Ferrão, mas é praticamente a defesa é do José Carlos Vasconcelos. É aqui que ele conhece, o José Carlos Vasconcelos tem uma influência enorme a partir daqui. Tudo aquilo em que o José Carlos Vasconcelos está envolvido atrai o João Abelmanta. É uma dívida de gratidão enorme que ele tem para com o defensor, tanto que os incluiu num dos diálogos confidenciais, incluiu os dois advogados dele e o Galvão Teles, há pouco tempo, que era advogado dos Galatanos. É um caso complicado, mas acaba em absolvição, a absolvição da qual o Estado recorre e em fevereiro de 74 é confirmada. É um caso importante também, porque eu acho que mesmo com a absolvição, ele percebe que a carreira dele de cartunista terminou. Nenhum jornal vai publicar, em 1973, um cartunista que está ou esteve arrestado num tribunal por ofensa à bandeira. Nem o próprio Diário de Lisboa se atreve. Então passam muitos meses sem publicar. E eu acho que afetou um pouco, está num estado meio raivoso, meio depressivo, e faz desenhos que estavam na edição de 75, que são reproduzidos aqui, desenhos que eu considero impublicáveis, até regressar a 28 ou seja, 3 dias depois do 25 de Abril, o Diário de Lisboa vai buscá-lo, faz-lhe um póster com reprodução na primeira página, e esta é a primeira imagem em termos revolucionários do João Abelmanta. Quem vir isto, não acredita. Esta imagem não é em pleno júbilo louco dos primeiros dias. Eu lembro muito ao diário do Luís Pacheco, o Diário Remendado, que é um dos melhores textos do diário, que ele conta como é que em Massamá estava de roubo, dizendo, epá, houve uma revolução, o gajo apanha um elétrico e vai para Lisboa, roubo de chinelo, e epá, aquilo é fantástico. E volta para Massamá à noite para ver a conferência de imprensa da Junta de Salvação Nacional. E diz que ele tinha um susto de morte. O frio. Quem é que ele viu na Junta de Salvação Nacional? Os mesmos generais. O Spínola era Delfim, o Marcelo Caetano. Todos eles eram generais do regime. Ele percebe, mas que raio é isto? Eu lembro muito desse texto quando vejo isto. Ele estaria ainda nesse estado mental, talvez de descrença do país em que estava desde o processo. É uma imagem muito interessante. É uma rosa, lá está, não é um cravo. Não sei porquê, não é um cravo. O José Luís Porfírio, em 92, na exposição 92, disse que o Manta, uma das coisas que o caracterizava era uma espécie de raiva anticomemorativa. Não há nenhum desenho, a não ser a exceção que vir bem a seguir, não há nenhum desenho propriamente muito feliz, muito entusiástico. Ele é essencialmente um pessimista que recusa admitir que algo está bem até ter a certeza absoluta. E talvez nesta altura ele não tivesse dúvidas sobre se podes pensar. As dúvidas terminam e são 2 primeiras páginas do jornal para que não se esqueçam de que estes desenhos foram todos feitos para jornal poroso, uma coisa que ia acabar no lixo. São 2 primeiras páginas. É claro que as dúvidas dele terminam com este da esquerda. É um dos mais incríveis desenhos que ele faz. Acho que a revolução para ele começa neste desenho, uma coisa nunca vista, que é o desenho sobre o 1º de maio, em 74. Ele muda completamente o 1º de maio. Ele diz isso numa entrevista. Eu fiquei tão animado, comecei a fazer tantos desenhos que chegavam até à semana seguinte. É o primeiro desenho dele na primeira página do Diário de Lisboa, que inicia uma série de publicações em primeira página, de pequeninos desenhos em que ele reaproveita o Zé Povinho Budalesco e, claro, tem este, falei dele há pouco, que eu acho que é, cada vez que olho para este desenho, eu não acredito que eles foram capazes de fazer isto em maio de 74, ou seja, não se esqueçam que o desenho não foi publicado depois no álbum, depois do 25 de novembro, ou seja, a independência do João Abelmanta e a independência financeira também do jornal permitia-lhe ter estes atos de coragem. Este desenho, hoje talvez já não tanto, se calhar hoje já é, talvez, mas em 74 era quase impensável. Ele fez.
É uma altura muito importante, é maio de 74. Ele, em um mês, ele tem um trabalho tão bom, graficamente, e tão intenso, e tão quantitativamente tão grande, quase como o que teve nos 5 anos anteriores. É um mês de grande exposição em primeira página. Poderás passar, em que tem os originais, numa das sessões de arqueologia com papel com Isabel Manta, encontrei-os e fiquei de boca aberta. Eu disse, se fosse um ladrão, já os tinha. Isto pode não parecer nada, isto são fotografias de antigos cartazes do SNI, ou seja, anterior a 68, o SNI depois mudou, ou seja, da propaganda do regime de Braga e o do Algarve. Aliás, tem SNI escrito em baixo, que está arriscado, mas parece que foram raptados por alguém, foram desviados no détourné, como diriam os situacionistas, por um espírito tomado com um guache. Sei apenas isto, é um guache vermelho sobre uma fotografia. E são extraordinários. Este foi a primeira capa. Não, o Spínola é que foi a primeira. Eu não trouxe aqui o Spínola. O Spínola foi a primeira capa dele, um desenho, aliás, muito interessante, que depois desapareceu, como é óbvio. E a partir de 28 de setembro de 64, o Spínola termina como figura e fui encontrá-lo numa gaveta escondido em casa do Joel. Mas esta foi a segunda capa dele e são trabalhos isto vai para além do cartunismo. Isto é um trabalho de arte quase situacionista, não? No fundo a dizer que o país tinha mudado. Se vocês queriam vir a fazer turismo para cá, é isto que temos. Não gostam, está sujo, opa, paciência. Mas é isto que somos agora. Somos livres e pintamos as paredes se nos apetecer. É o que aqui está. Exatamente. E curiosamente ele nunca foi um moralista. É curioso porque mesmo naquele livro que o Sérgio Guimarães publicou sobre os murais, em 78, muito importante, fotografias do mar, não há um único mural que adapte desenhos do João Belmonte. Por acaso o Manuel Botelho cortou um pouco com isso, e ainda bem, no ano passado, naquele mural que celebrou o mural de 74, em que o Manta fez parte, o Manuel Botelho usou um excerto daquele pequenino detalhe, daquele desenho de uma coisa nunca vista. Mas é uma coisa curiosa, porque o Manta nunca foi moralista, mas foi moralista em papel. Não é? E reparem o P a cortar o Braga e transformá-lo em Praga, não é? São coisas extraordinárias. Este é um desenho que não apareceu, um dos vários que aqui estão, que não foi publicado em 75, cujo original eu fui encontrar em casa do artista. E é um desenho muito curioso, porque interpela os outros artistas em tempo de revolução e lhes pergunta que tipo de arte é que vamos dar às pessoas em tempo de revolução. É uma pergunta muito importante, porque a arte revolucionária não é a mesma coisa da arte em tempo de revolução. A arte revolucionária, mal usada, pode ser até contrária aos interesses da revolução. Este é o ponto central e é curioso como só praticamente ele se lembrou disto. Este desenho não aparece depois na primeira... Talvez pela desilusão dele com o 25 de novembro, que é inegável, que está comprovada no cerco do filme inglês da BBC, que está aí a passar na sala ao lado. Ele ficou claramente desiludido com o pós-25 de novembro e talvez tenha sido um dos que ele achava se já não tem interesse, mas está no centro da questão do trabalho dele para o MFA. Parem um bocado com os conceptuais e com as pequenas obras-primas de galeria e xiça, façam bonecos para o povo. Ele talvez achasse, hoje parece um pouco inocente, mas isto é o centro da questão de o que fazer numa revolução, porque numa revolução, sobretudo com o exemplo da Revolução Russa, bolchevique é um claro exemplo disso, as mensagens políticas são absolutamente novas. E no caso da Revolução bolchevique, tinha de ter um público praticamente analfabeto. O nosso era analfabeto, nós éramos sobretudo analfabetos, e uma grande taxa de analfabetismo, quase 30%, quase 70%, mas éramos sobretudo analfabetos democráticos, analfabetos politicamente. Não tínhamos qualquer treino de aceitar imagens.
que ele está a dizer aqui é que tipo de imagens é que temos de fazer agora para eles. Ele sempre disse que entre 74 e 25 de Abril, a partir de 2 anos, não pintou. Porque ele achava que pintar, estar num ateliê, pintar óleo, pintar, era reacionário. As imagens que ele fez para a Revolução foram as imagens dos jornais e dos cartazes porque eram acessíveis ao povo. Este é um dos desenhos mais importantes dele, que está aqui, podes passar. Quando ele passa para o Diário de Notícias, é a altura de maior fama dele. O Diário de Notícias era um jornal com uma tiragem brutal. Eles assumem logo os desenhos dele na primeira página, mas ele tem tempo ainda, no suplemento cultural, de fazer alguns dos melhores retratos em imprensa, e reparem na simplificação absoluta do desenho. E este é, acho eu, o melhor retrato do Eça de Queiroz, até no detalhe da gravidez. É o Padre Amaro, obviamente, da gravidez, que era o centro. Mas, ele faz, há uma espécie de desejo de educação, digamos assim, ou seja, ele usa o jornal, muitas pessoas, em alguns casos ele faz desenhos de gente que era praticamente desconhecida, porque ele usa o jornal para esse tipo de trabalho cultural, tendo a cultura nesta altura, sendo a cultura um veículo também de política, de mensagem política, em alguns dos retratos, isso é muito claro. Podes passar, e depois tem, claro, os desenhos de primeira página, alguns deles são tão importantes para o período revolucionário como os cartazes do MFA. Este é um dos melhores, porque este ilustra aquilo que eu acho que o João Abel Manta foi, mais do que propriamente um artista da Revolução, era um artista que interrogava a Revolução e nos interrogava a nós sobre o que é que a Revolução estava a fazer e se estava a andar bem. Se reparem, isto é um funcionário público hoje 24 de abril de 74, completamente composto, rígido, os retratos dos dois, o Presidente do Conselho e o Presidente da República, tudo impecável, tudo no sítio. O mesmo funcionário dali há 4 meses, parece que tudo mudou, o Che Guevara está a substituir os dois retratos, há cravos, ele está com o cabelo solto, não é? Já não tem a brilhantina a tapar a cara. Exatamente. A expressão, eles estão na mesma pose. O João Abel Manta está-nos a perguntar que tipo de revolução aconteceu verdadeiramente na cabeça deste tipo. Que tipo de revolução foi? Será que aconteceu ou não? Ele não responde, os desenhos são sempre muito ambíguos, ambivalentes, alguns até misteriosos, mas era já há 4 meses do 25 de Abril, era que tipo de revolução estamos a fazer? E há um desenho mais à frente que faz essa pergunta até de uma forma dramática, quase assustadora. Podes passar. Esta imagem, certamente conhecem, é uma das imagens mais que saltou o país. Foi um cartaz na Holanda, há um cartaz alemão que eu espero poder, aliás a instituição já concordou, espero poder mostrar para o ano, que eu espero, a revolução sobre o trabalho revolucionário do João Abel Manta, um cartaz enorme na Alemanha, foi capa de uma revista do Mas Perrault, e mais um desenho sobre o que é Portugal e sobre o que é ser português, neste caso, nos anos da Revolução. É óbvio que é um desenho que hoje poderá levantar muitas sobrancelhas, e que está ali a fazer o Stalin, certo, mas está ali também o Trotsky, que o Stalin mandou matar. Portanto, é uma coterie de figuras caras a uma certa esquerda, mas que estão a tentar perceber que raio de problema, como é que vamos resolver o problema de Portugal, e acho que não consigo. Claro, com a exceção do Kissinger, que está ali com as labarelhas de couro no canto, a aprender alguma coisa. Figuras mortas, figuras vivas. Exatamente. É o único ainda vivo de todos estes. Exato. Podes passar. Este é outro dos desenhos curiosos. Fui encontrá-lo em casa emoldurado. Eu creio que não terá. Eu vi o catálogo de 92. Ele não foi mostrado na exposição de 92. É preciso esquecer que a exposição de 92, um excelente trabalho, diga-se, da Câmara e do João Soares, que era o vereador cultural.
mas era uma Câmara liderada pelo PS. E este desenho pode parecer agora, mas isso é só um recado, mas os desenhos do Manta têm um alvo aparentemente imediato, mas o alvo verdadeiro está mais longe, está mais longe especialmente e temporalmente. Este desenho era, claro, um ataque ao PS, ao perigo do PS virar à direita. Isto em 75, foi um póster num jornal, o jornal para onde o José Carlos Vasconcelos foi, seguiu, mas podemos vê-lo hoje como um aviso, e é isso que o torna atual, permanente, um aviso ao problema, ao perigo, ilustrando o conceito do Karl Popper, do perigo de dar abrigo, de tolerar os intolerantes. Ou seja, a democracia, e o exemplo dos nazis é perfeito, porque os nazis, como vocês sabem, não fizeram nenhum golpe de Estado, foram paulatinamente concorrendo a eleições. Usaram a democracia como uma cunha de entrada para destruir em 3 ou 4 meses, em 1933, a democracia. Este desenho é um aviso, e acho que é esse lado. Reparem que é um desenho sombrio, quase agressivo, mas não deixa de ser um aviso para os problemas de dar demasiado folga a uma certa extrema-direita que, e a história prova, usa a democracia como um fundo de entrada para um sistema não democrático. O desenho não foi mostrado em 92, talvez por favor ao PS. Este é o último cartoon político antes do 25 de novembro, no Diário de Notícias, no Diário de Lisboa, peço desculpa, é o último desenho, ele volta a um único desenho do Diário de Lisboa para este, ilustra a transcrição do famoso debate na RTP, que durou quase 5 horas, entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal. Como é que o Cunhal diz aqui? Olhe que não, doutor, olhe que não. Um debate enorme, de grande intensidade, a poucos dias do 25 de novembro. Reparem a alegria de uma coisa nunca vista já desapareceu. O Zé Povinho, só que o Zé Povinho tem a cortina tapa do lado do Soares, portanto, está virado para o Álvaro Cunhal, mas isso não quer dizer que o João Abel Manta fosse, se bem que eu tenha, há um autocolante para uma secção do PC ali de Alvalade, mas ele não tinha preferência. Ele deu numa entrevista ao Batista Basta em 99, onde é que você estava no 25 de Abril, a única pessoa com que ele realmente gostou, e gostou a um nível, ele diz, estomacal, ou seja, é alguém com quem se podia tomar uma cerveja, comer alguma coisa e falar, e ele gostava da conversa, foi o Vasconcelos. Isso poderá ter tido explicação em algum é confirmado os capitães de Abril, uma conversa que tive com ele, custou caro ao João Abel, mas eu creio que o João Abel estava-se um pouco a borrifar para isso, e foi a única pessoa. Ele fez excelentes caricaturas, poucas, de figuras políticas, mas aqui parece, o Zé Povinho, apesar de já farto, parece cortar, pelo menos definitivamente, a comunicação com o Mário Soares e abrir um pouco Podes. Sim, exatamente. Eu falo desiludido com todos, não é? Mas a cortina está fechada daquele lado. Este aqui não sei se vocês conseguem ver. Este é um dos desenhos dele. Reparem que o desenho corresponde apenas a este. Isto é que é menos de um décimo. Um dozeavo. O desenho é apenas aquilo. Tudo o resto é uma gravura oitocentista que representa um salão, até um salão do século XIX. E o desenho chama-se Ocupação. Parece estar a falar daquilo que aconteceu, ou seja, no 25 de Abril, muitas famílias de Palacete fugiram e esses palacetes foram ocupados. Poderá ser um desenho sobre esse facto. Se observarmos para os supostos ocupantes,
nós chegamos à conclusão que eles não conseguem ocupar, eles não conseguem sequer encher um sofá. Eles são subnutridos, reparem que eles são quase caveiras. Não há ali qualquer indício de planeamento familiar. Ou seja, o que ele estava a dizer-nos era: mas que raio, estão a falar da ocupação, mas quem vai ocupar um povo deprimido, sem meios, sem tratamento médico, ou seja, ele estaria também a dizer: a revolução tem que ter cuidado, porque foi feita por um povo mal preparado, para um povo mal preparado. Se calhar há coisas, antes de nos preocuparmos com ocupações, e com a Jesus que o palácio foi ocupado, temos de preocupar-nos com outras coisas mais importantes. E uma dessas e fez-me lembrar, e eu indico isso no texto, há uma parte muito curiosa da Maria Velha Costa, a introdução à segunda edição daquele texto sobre, ela tem um livro muito curioso, que é a análise dos livros infantis de leitura obrigatória no Estado Novo. Os célebres livrinhos de leitura da primeira. E eles fazem uma segunda edição em 75, ela tem um excelente texto de introdução e que termina com esta ideia. A revolução, não se esqueçam, foi feita. Nós, todos, mesmo os que são pró-revolução, mesmo que fomos educados assim. Fomos educados com estes livros. Nós vimos disto. Nós somos isto. E este desenho lembra um pouco isso. Lembra a revolução, que convém ir com calma, não dar passos à frente da perna, porque a perna tem problemas. E é esta capacidade que ele tinha de injetar estas ideias num desenho aparentemente muito simples. Era nem o Vasco nos melhores, nem mesmo o António. E é um desenho muito assustador, um pouco triste. E não se esqueça, é um póster, um jornal publicado. Este é outro dos desenhos do jornal, em que essa ambiguidade política, reparem, é um casal, ou seja, nós temos de observar com cuidado. Um casal. É reação. O casal é muito rígido, obviamente nós percebemos que é um casal católico, que se calhar muito ex-admirador de Salazar, etc. Reparem na parede, não é? Mais uma vez os riscos, os rabiscos, os grafite e as pichagens. O que é que eles... O desenho chama-se obscenidades? Não. O que é que eles apontam como obscenidade? Conseguem ver daí? Ok. Mas ao lado não há outras coisas ainda mais obscenas? Não é um dedo, já agora. Ao lado há coisas muito mais obscenas, politicamente, mas eles não veem essas coisas obscenas. E este é um dos desenhos que, como aquele do aviso ao PS, nos fala do perigo de uma mentalidade extremada politicamente, de não ver coisas absolutamente óbvias. E apenas se concentrar naquilo que elas ou eles consideram obsceno. Pelos vistos da suástica, para eles não é obsceno. E este é dos outros desenhos que não ganham um gramatom. Está contido, está permanente. Isto pode ser apresentado a uma turma de alunos. Eu lembro-me quando fiz o ensino, na altura o ensino preparatório, não é? Quinto, sexto ano, chamava-se preparatório, os desenhos dele eram usados muito bem. Os primeiros que vi daquela série do Monumento Nacional foram lá, ou seja, comenta este desenho. Isso devia voltar a acontecer com alguns desenhos dele. Este é um dos. Força. O que eu tenho a comentar acerca deste e do outro anterior é que a piada é dada por uma questão de escala. Exatamente. Portanto, ou seja, ele podia desenhar isto aqui. Exatamente. Mas isto ganha eficácia se ele desenha uma cena muito mais alargada. E isso é desenho, mas também é desenho e design combinado com o conceptual. E cá há muitos gajos, o Sampé, que trabalha para New York, faz só coisas deste género de escala. A pessoa aqui, o comentário à humanidade é feita pelo seu pequenez. Exatamente.
faz um cenário muito grande. Exatamente. Ou seja, muitas vezes o desenho é minúsculo, essa é a aplicação, mas o desenho não é só a aplicação do desenho, é o pensamento, é a escolha da imagem que está por trás, é a composição e cria efeitos extraordinários. Este é um deles. Este é o último desenho em que o 25 de Abril é mencionado. Não ficam quaisquer dúvidas sobre o facto de João Abel Manta perceber que a coisa terminou a 25 de Novembro. Ele viu naquele filme para a BBC, filmado em 76, em Londres. As coisas em Portugal não estavam bem para ele, achava muito deprimente. Este é um desenho feito na passagem de 77 para 78. Aquele barquinho, vocês não conseguem ver daí, aquele barquinho que ali está, notem, sem remo, no mar alto, é o 25 de Abril. Do 25 de Abril restava uma família a comer a bucha, uma família apenas com um filho, ou seja, a comer uma pequeníssima refeição, pobre, protegida muito mal pela República, enfim, uma espécie de anjo da Constituição de 76, com as folhas. E no mar, o barco já está quase ali ao fundo, é claro, isto é uma gravura do Doré. No mar está um monstro marinho que representa o regresso, ao mesmo tempo, do grande capital e, mais uma vez, da extrema-direita. Ele não via salvação, isto foi o último desenho em que se vê algo relacionado com o 25. É claro que o pessimismo dele regressou o desenho é espantoso, até porque tem um tom, o original tem um tom sépia, ainda fiquei na dúvida se valia a pena, mas não, a preto fica bem também. É um desenho, faz-me lembrar muito, ali por partes do Enzo Traverso, o Left with Melancholy, é um livro que ele publicou em 2021, que é curioso porque ele fala da melancolia dos sobreviventes das derrotas da esquerda, as várias derrotas da esquerda, talvez desde 68, não foi um ano muito complicado, com a invasão da Checoslováquia, etc. Ou seja, as sucessivas derrotas, nas quais ele inclui, obviamente, a portuguesa, da Revolução Portuguesa, ele ilustra-as com a metáfora do sobrevivente do naufrágio. Ora, o naufrágio aqui é iminente. Isto podia ser quase uma ilustração para esse conceito do Traverso, das derrotas da esquerda. Este é um desenho da derrota do 25 de Abril iminente. E este é o último, é por isso que a baliza é 92, e tem de ser 92 porque, repare, ele estava, quando fez este desenho, no fundo, esta composição, mais uma vez, usando uma imagem de arquivo, uma ou duas, talvez aquele edifício, uma pequenina aplicação do desenho, quase parece uma figura do jogo do Super Mario, não é? Que está a disparar algo e destrói. Este desenho foi feito para a celebração do fim do jornal e do início da revista Visão. Mas não é um desenho... Ou seja, o que vemos aqui, e aí é que eu acho que ele foi sincero, é um desenho sincero nesse sentido, é o fim de uma certa imprensa portuguesa. 2 anos depois já tinha fechado o Diário de Lisboa, para o qual ele não fez, no último número não fez nenhum desenho, tem um depoimento que até podia ser um bocadinho mais pessoal, contando como é que começou a trabalhar com o jornal, mas para o jornal, o último tem este, ou seja, temos por um lado uma decisão de celebrar o nascimento de uma revista, mas o que choca, o que tem impacto em nós, é o fim de uma certa imprensa portuguesa, a imprensa com que ele colaborou. E entre este desenho e o anterior, distam 13 anos, ou seja, a mão dele estava perfeitamente hábil, o olho estava perfeitamente hábil. Bom, em 92 ele tinha 64, não, ele tem 50 e 70, 64 anos. Ou seja, era já um pintor, aliás, começa a pintura mais interessante dele, começa a ser feita nesta altura, mas como se vê, ele tinha a arma, ele tinha a cabeça de cartunista em pleno. Eu só não queria fazer cartoon. Que não há um original,
não se encontra o original, mas é o último desenho que está neste livro. Portanto, no fundo é isto, ou seja, os jornais hoje são, explicar o que é um jornal nas visitas à escola, é muito difícil explicar o que é um jornal a uma criança de 11, 12, não é? É preciso levar, eu costumo levar os jornais, mas era a forma de ter mais peso, mais impacto na comunicação. E ele conseguiu isso de forma única, não é? Mas, talvez irrepetível. Se calhar, tu próprio escreveste isso, porque ele passou por essas, e isso regresso à citação do Voland. É muito raro ter um artista com esta capacidade a viver este tempo, não é? Ou seja, ele viveu o fim do Estado Novo, com as complicações todas, incluindo um processo, e um processo revolucionário, no qual ele está até ao fim. E está sempre em primeiro plano. É muito raro. Calhou-lhe isso. Não sei se há alguma questão. Está bem. O Pedro está a dizer que afinal já temos, dá para passar o filme a correr aqui. Ok, que então, agora já temos... Vocês vão ver, são 6 minutos. E aí, este é realmente importante que os estudos não contassem que viram que este filme está sobre... O microfone está sob direitos dos piratas da Getty e cobraram muito caro para ter uns segundos no filme do Logan Phillips. São os 6 minutos e são importantíssimos do filme A White Ball in Alentejo, de Colin Thomas, que foi exibido, acho que 13 de janeiro de 1977. São os 6 minutos do depoimento relacionado com o João Abel Manta desse filme, seguidos, filmado em 76, até me esqueci, foi deste desenho, mas este desenho é a capa do Sempre Fixe, é o cravo mais importante de João Abel Manta na imprensa, desenhado por ele, e reparem que as várias forças políticas estão a regar o cravo, mas algumas não regam com água, e fico por aqui. Mais uma vez o detalhe preciso, exato, psicológico, dado a entidades que não são pessoas, são entidades coletivas. Bom, sim, pois eu vi, exatamente. Depois desses 6 minutos no filme inglês, temos 6 minutos em que vemos, em 92, o João Abel Manta a falar do seu trabalho de cartunista, e é por isso que é muito raro o filme. Foi produzido pela Câmara Municipal de Lisboa, espantosamente aqui entre nós, off the record. Quem me dera a mim ter independentemente do partido, mas ter essa Câmara para o plano da exposição do Manta Revolucionário, não está a ser fácil, em que ele está a falar e fala sobretudo do processo da bandeira. O filme não está legendado, o filme em inglês. And is a superstitious form of Catholicism. With 1 out of every 4 adults illiterate, the Catholic Church owned culture encouraged among the mass of Portuguese people. It was, and is, a superstitious form of Catholicism. With 1 out of every 4 adults illiterate, the Catholic Church saw the dictatorship of Antonio de Salazar and Marcelo Campana as a bulwark against communism, and the government used the Church as one of its principal means of support. Another of its supports was the PED, the secret police. The PED rounded up the regime's opponents and pioneered several methods of extracting information from their prisoners.